Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama, ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se juntar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas para fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o leste de um lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Jesus cura 2 dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eles eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e esses se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Eu deixei aqui marcado para vocês The Chosen, porque esse episódio de The Chosen é um dos mais marcantes. E assim, eu assisti várias coisas a respeito da Bíblia, documentários, estudei bastante, não tanto quanto eu gostaria ou deveria, mas estudei. E The Chosen certamente foi
a melhor coisa que eu já vi a respeito da Bíblia. E É essa verdade. passagem do agente romano é fantástica. Acabei de falar a respeito disso, que eu não me sentia merecedor. E aí eu quero te dizer o seguinte: Deus, ele vem pela graça, não pelo que a gente merece, porque nós, de fato, não somos merecedores de nada. A gente não merece nada da graça, nada da presença de Deus. E mesmo assim ele se faz presente na nossa vida. E Jesus era tão mal assim, que ele fala assim, deixa os mortos sepultar os mortos. Será que ele não tinha sentimentos? Será que ele não se importava com o que a pessoa pensava? Não, o que ele quer dizer nessa parte, o que ele dá a entender nessa parte, é que você tem que aproveitar os seus pais, o seu filho, os seus amigos em vida. Porque depois que ele morreu, você vai querer se doar depois que ele morreu, aí não adianta mais. Aí não faz mais sentido. Então, como você é com os seus pais, com o seu filho, com a sua família, com a sua esposa, com os seus amigos? Você trata no pé da botina, você está sempre xingando, sempre brigando. Em vez de você estar com ela, você está aqui, ó. Onde você está? Onde está a sua cabeça? Porque depois que a tua esposa for, que o teu marido for, depois que o teu filho for, pior. Nenhum pai foi feito para ver um filho morrer, mas acontece. Mas depois que os teus pais forem, como você trata os seus pais? Ai, tô com saudade dos meus. Você trata os seus pais bem? Ou quando teu pai fala com você, quando tua mãe fala com você, você não tem paciência com eles? Então, deixa essa mensagem. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção nessa passagem de Mateus é o seguinte: por que Jesus atendeu o pedido dos demônios para ir para os porcos? E isso foi uma coisa que me fez me debruçar sobre isso por muito tempo. Eu não vou dar a explicação longa, mas a explicação mais simples é que, pouco tempo atrás eu falei da pérola aos porcos, né, a respeito da mulher que se veste de uma forma muito, se expondo muito. E aqui ela tem um simbolismo muito parecido, porque aqui Jesus ele demonstra a autoridade que ele tem sobre os demônios. Então não é que ele atende o pedido dos demônios, é que ele permite que isso aconteça para que as outras pessoas vejam a autoridade que ele tem sobre os demônios. E Jesus deu essa autoridade para a gente quando a gente se torna filho dele, desde que a gente faça isso em nome de Cristo. A gente tem esse poder, a gente tem essa autoridade de Cristo. Então assim, aonde está o seu coração? Se o seu coração está em se expor, se o seu coração está em você fazer por você mesmo, você não tem autoridade nenhuma. Então, a pérola de Deus, quando você entende que a pérola da eternidade, da salvação, é a melhor coisa do mundo, você vai abdicar de tudo por essa pérola. Você vai abdicar da sua vida, não porque você vai deixar de viver, porque você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai deixar de... Não, porque na verdade você entende que tudo isso faz parte da pérola de Cristo. Cristo quer te ver bem. Agora, realmente você se expor é você estar bem? Você ficar mostrando o seu corpo, no caso das mulheres, ou até dos homens também. Você, cada hora, tá com uma pessoa diferente, e realmente é isso que Deus quer de você? Eu acho que não. Acho que Deus quer que você seja feliz, e a felicidade não está em você se expor. É uma pena que poucos sabem disso. Verdade. Felicidade está em a gente ter uma família. Eu acredito nisso, porque a gente se completa. Felicidade está você estar em Cristo. Seja sozinho, seja com uma família. Mas com a família eu acredito que é uma forma da gente representar como que Deus fez a gente semelhante de Deus, né? Deus deu poder pra gente criar. Como assim criar? Eu e minha esposa, nós pudemos ter um filho. E essa criação, o amor que nós temos pelo Davi, é uma pequena fração do amor que Deus tem por nós.